Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Mundo Corporativo, um programa que é dedicado à área de gestão e um programa especial, porque estamos comemorando 15 anos, período em que nós recebemos donos de empresas, presidentes, CEOs, trabalhadores, gestores, numa época em que a gente recebia conselheiros, agora os conselheiros ou os consultores foram todos transformados em coaches, mas, no final das contas, são pessoas especialistas nessa área e que nos ajudam a entender melhor o mundo corporativo, como ele funciona. E recebemos representantes das mais diversas áreas, com um objetivo muito claro, que o conhecimento dessas pessoas, a experiência dessas pessoas, de alguma maneira sirva para nós mesmos, para aqueles que estão nos acompanhando, para os ouvintes, seja em liderar uma empresa, seja em empreender, e cada vez mais hoje empreendemos e abrimos negócios próprios, seja para desenvolver a nossa própria carreira, liderar a nossa própria carreira, desenvolvimento profissional. Esse é o nosso grande objetivo. E por isso nós ficamos muito felizes de poder fazer isso, completar esses 15 anos, com a presença do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado estar aqui nesse programa com plateia, conosco, trazendo essa sua experiência na área de gestão. Muito obrigado, Milton. É um prazer muito grande estar aqui e espero que eu possa corresponder à expectativa de um programa tão importante. E vamos lá. Pedro Parente, Petrobras foi, pode-se dizer que é o seu maior desafio em gestão? Olha, eu acho que, em certo sentido, sim. Eu não posso deixar de, no entanto, mencionar a gestão da crise de energia em 2001, que também foi um grande desafio de gestão. Mas elas foram diferentes, né? A gestão da crise de energia tinha um impacto muito grande na sociedade como um todo, né? Tirando a região sul, todas as residências, empresas, fábricas, todas elas estavam sendo alcançadas pelo corte de energia. Então, sob o ponto de vista da abrangência da ação de gestão, sem dúvida nenhuma, a gestão da crise de energia foi bastante mais ampla do que o trabalho na Petrobras. Por outro lado, a Petrobras ela tem questões que são muito prementes. Nós, como temos sempre mencionado, encontramos a empresa com uma questão financeira muito séria, muito grave, né, um elevadíssimo endividamento. Então, tivemos que trabalhar num contexto de uma empresa que estava muito machucada pelos eventos que nos antecederam, né, especialmente os temas ligados à corrupção e também com a questão objetiva, que era o tema financeiro. Então, para poder sair dessa questão financeira, desse problema grave, muito sério de endividamento, o que nós fizemos foi desenvolver um planejamento estratégico e estamos implementando este planejamento estratégico que tem, e a gente pode entrar no detalhe para não levar muito tempo para responder a pergunta, que tem, digamos, 4 pilares importantes e estamos trabalhando nisso agora. É uma coincidência que os 2 maiores desafios que você teve foi na área pública, tendo tido participação na área privada? Num certo sentido, foi coincidência, mas não é tanto uma coincidência, porque quando nós olhamos para as questões que envolvem entidades do setor público, especialmente o governo federal e uma empresa como a Petrobras, é difícil, lembrando que a Petrobras é a maior empresa brasileira, né? Então, é difícil encontrar, tá certo, digamos, instituições ou desafios que tenha o porte e a magnitude dos desafios que se encontram normalmente no setor público, no meu caso, federal. Em que momento o engenheiro virou gestor? O engenheiro virou primeiro um funcionário de carreira na área financeira no Banco Central do Brasil e depois, quer dizer, meu aprendizado começou no Banco Brasil. Eu entrei no Banco Brasil numa posição bastante simples, por concurso público, depois fui para o Banco Central por concurso público também. E no Banco Central eu continuei meu curso de engenharia, achando que, como tinha achado com o Banco Brasil, que aquilo ali era bico, que na realidade eu queria ser engenheiro, né?
E, quando concluí meu curso de engenharia, procurei um emprego de engenheiro, consegui esse emprego. Já estava numa boa posição do Banco Central, mas saí do Banco Central porque meu sonho era ser engenheiro, inclusive perdendo dinheiro. Eu me lembro que, enfim, acho que era 30% ou 40%. E fui ser engenheiro. Para minha sorte, com 2, 3 meses de engenheiro, eu percebi que eu gostava muito do que eu fazia no Banco Central. E aí desisti da engenharia e consegui voltar com muita dificuldade para o Banco Central. E não me arrependo, né? Você se arrepende? Não me arrependo, porque senão até hoje eu poderia estar pensando, e se eu tivesse sido engenheiro? Né? E depois disso eu comecei a ocupar posições no governo, quer dizer, primeiro no Banco Central até 85, depois eu fui para o Ministério da Fazenda, depois no Ministério do Planejamento, depois passei um tempo no Fundo Monetário, aí voltei para o governo federal para ser secretário executivo do Ministério da Fazenda em 1995. E aí eu comecei, efetivamente, uma carreira de gestor do serviço público, porque tinha, sob a minha responsabilidade, alguns programas do Ministério da Fazenda, questões relevantes que foram resolvidas naquele tempo. E depois fui para a Casa Civil, depois cuidei do apagão, coordenei a transição, também um trabalho de bastante gestão, que era coordenar a transição do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula, que foi reconhecidamente uma transição com padrões republicanos elevadíssimos e que permitiu até que o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique fossem premiados por um organismo internacional por terem realizado essa transição tão republicana. Portanto, eu diria que virei executivo do setor público quando eu assumi essa função no Ministério da Fazenda. Estou pensando aqui porque não é rara a oportunidade em que eu converso e entrevisto gestores e todas aquelas pessoas das quais eu citei logo na abertura, neste programa Mundo Corporativo, e quando eu pergunto qual é a formação, eles me dizem, eu era engenheiro. Por que a engenharia está por trás de tudo isso? Bom, eu não sei se todos são engenheiros, mas o que eu posso dizer é que a engenharia me deu uma capacidade de raciocínio lógico. E para te explicar por que isso foi importante para mim, num determinado momento eu estava no Banco Central, no Departamento da Administração Financeira, trabalhando com contabilidade, e o Banco Central resolveu fazer, digamos, uma nova contabilidade totalmente gerencial, em tempo real, online, uma coisa muito moderna para 1983, 1984. E tínhamos que rever todos os esquemas contábeis. E ali, naquele momento, eu entendi que contabilidade é uma coisa que tem muita lógica e tem muita matemática. Então, este raciocínio lógico e esta base matemática me foi muito útil na carreira como um todo. O curso de engenharia, em geral, te abre muita cabeça, mas também te foca em certas coisas que são muito úteis no dia a dia. Na Petrobras, é claro que, enfim, me encontro muitos engenheiros e também muitos geólogos, né? Mas é uma casa onde tem muitos engenheiros. Então, no caso da Petrobras, não há surpresa que nós tenhamos tantos engenheiros, porque é uma das formações que a empresa mais busca no mercado, é a de engenharia nos seus diversos ramos. Chegando novamente, então, à Petrobras, o senhor falou agora há pouco aqui em 4 pilares. Vamos descrevê-los? Bom, vamos lá. Lembrando que, pela primeira vez, a empresa estabeleceu 2 métricas de topo, como nós chamamos, ou seja, a diretoria executiva propôs e o Conselho de Administração aprovou quais são as 2 métricas que nós vamos levar em consideração no nosso planejamento estratégico. E foi a primeira vez que a empresa colocou uma métrica de segurança com o mesmo nível de hierarquia que a métrica financeira. Isso tem sido muito importante. Ainda hoje abrimos o congresso nós chamamos de SMS, Saúde, Meio Ambiente e Segurança da Petrobras, com uma elevada participação, porque para a Petrobras o tema de segurança é vital, e trabalhar muito bem segurança, melhorar bastante os nossos indicadores, lembrando que uma questão de segurança na empresa, como aconteceu em outras empresas petrolíferas, pode, se não tiver os cuidados que a Petrobras tem, mas, enfim, pode causar um problema sério sob o ponto de vista ambiental ou de ameaça à vida das pessoas. Portanto, daí a nossa grande preocupação com o tema de segurança.
E a outra métrica é a métrica financeira, onde nós, então, colocamos como a métrica reduzir a dívida da empresa. Para dar um número que eu acho importante, Milton, a dívida da empresa alcançou, em termos brutos, 130 bilhões de dólares no final de 2015. 130 bilhões de dólares, de novo, para que as pessoas possam ter uma comparação, significa uma dívida que é maior do que todos os estados brasileiros juntos, sem São Paulo. E se eu colocar São Paulo, a dívida da Petrobras corresponde a 70% da dívida de todos os estados brasileiros juntos. Isso é para dar uma dimensão. E outra dimensão que eu quero dar em relação a essa dívida é o fato de que, quando a gente compara o que nós pagamos de juros anualmente com uma outra empresa do nosso porte, no nosso setor, pegando em média, nós pagamos por ano 6 bilhões de dólares a mais de juros. E 6 bilhões de dólares corresponde a um sistema completo de exploração do pré-sal. Então, por força dessa dívida enorme, gigantesca, que foi acumulada nos anos anteriores à atual gestão, a empresa tem essa draga, né, essa necessidade de separar dinheiro que poderia estar investindo, né, em sistemas de exploração para poder pagar juros. Mas essa é a realidade, e então preparamos esse plano com esses 4 pilares. O primeiro deles é lidar com a nossa receita. Qual é a receita da Petrobras? A receita da Petrobras é a venda ou exportação do petróleo, do gás e de seus derivados. Portanto, para lidar com isso, uma questão fundamental era realmente ter uma política de preços, uma prática de preços que fosse alinhada aos preços do mercado internacional. E, então, vocês acompanham, vocês sabem que já em outubro anunciamos uma política que ajustava o preço pelo menos uma vez por mês, e, mais recentemente, chegamos à conclusão de que isso não estava sendo suficiente para lidar com a volatilidade dos preços do mercado internacional. Hoje temos uma política de preços que ajusta preços de acordo com essa volatilidade diariamente, né? Lembrando que petróleo e seus derivados são uma commodity e, por isso mesmo, os preços de commodities, por suas características, variam não no dia a dia, variam no minuto, no segundo. E todas as commodities são assim, não poderia ser diferente com o petróleo e seus derivados. O segundo pilar foi trabalhar numa melhor eficiência dos nossos investimentos. A empresa tem que fazer muitos investimentos para manter a sua capacidade de produção. Eu quero dar um exemplo. O que significa isso? Significa investir menos, mas manter a nossa previsão da curva de produção, inclusive aumentando a nossa produção neste horizonte do plano. Isso significou, para dar um exemplo de como é que a gente conseguiu fazer isso, basicamente aumento de produtividade, mas quando nós começamos a perfurar poços no pré-sal, nós levávamos cerca de 330 dias entre o primeiro furo e até que aquele poço, claro, se encontrasse petróleo, tivesse pronto para produzir. E hoje a gente faz isso em menos de 90 dias. E essa perfuração, para que todos aqui tenham uma ideia, também os ouvintes, ela é feita por equipamentos, por navios sonda, que no auge do petróleo, quando o petróleo estava mais de 100 dólares, custavam até 600 mil dólares por dia. Por dia. Hoje, menos, porque o mercado está deprimido, tem sondas disponíveis. Então, você hoje consegue fazer isso, um preço menor, mas ainda é na faixa dos 300, 400 mil dólares por dia. Então, vocês imaginam, para cada poço, você cai de 330 para 90 dias, a economia que a empresa tem, né? E essa diferença foi possível em que período? Essa redução aconteceu em que período? Essa diferença aconteceu no período em que a gente começou a perfurar para o pré-sal, até hoje, cerca de 7 a 8 anos. De 7 a 8 anos. E o que foi fundamental para essa redução? Ora, em primeiro lugar, a experiência adquirida, novas tecnologias, as parcerias que a empresa realiza, porque parcerias são muito importantes, porque nos permitem algumas coisas que são evidentes, como, por exemplo, reduzir a necessidade de capital, isso é um negócio de altíssimo risco. Reduzir o risco, né? Enfim, se é exploração, você pode encontrar petróleo, como você pode não encontrar petróleo. Mas tem esses 2 outros aspectos que são muito importantes, que é o fato de que você tem num parceiro
que obviamente a Petrobras só procura parceiros de altíssimo nível, tem neles também empresas que desenvolveram tecnologias e conhecem o negócio, e esta troca é muito rica. Além do fato também que também são parceiros que têm níveis elevados de governança, portanto, demandando da Petrobras também uma régua muito alta em termos de governança. Então, isso foi conseguido neste prazo, com muita ajuda dessas parcerias. O senhor falou de duas métricas, uma delas era a segurança. Quais são os números que a Petrobras tem hoje nesse campo e o que ela busca? Bom, nós usamos um indicador que se chama taxa de acidentados registráveis, TAR, que é quantos acidentados, e vejam, aqui tem uma coisa importante, não é acidentes, é acidentados, que é, digamos, é mais rigoroso. Taxa de acidentados registráveis por 1 milhão de horas trabalhadas. Tá? E quando nós estávamos, o número final de 2015 era um número, se eu não estou enganado, da ordem de 2,1 acidentados por 1 milhão de horas trabalhadas. A Petrobras vinha melhorando os seus indicadores, mas numa reta paralela com a indústria como um todo, portanto, mostrando que ela não estava conseguindo se aproximar dos seus peers, como nós chamamos, né, pelas demais empresas, e que, portanto, um esforço era necessário fazer para que a gente pudesse, então, se aproximar do setor neste indicador. Então, isso passou a ser uma questão de agenda da diretoria executiva e do próprio conselho também, mas toda a reunião da diretoria executiva, nós olhamos o tema, começamos com o momento de segurança e definimos que nós queríamos reduzir este indicador, que era 2,1, em 36% até o final do ano que vem, que seria 1,4 acidentados por 1 milhão de horas trabalhadas. E estamos muito satisfeitos com o resultado que alcançamos, porque esse indicador hoje já é metade daqueles 2,1. Nós estamos em torno de 1,06, 1,07. Que ação se impõe para que se consiga uma redução na questão da segurança? E nós estamos falando, evidentemente, numa empresa com as características da Petrobras, mas nós podemos pensar em várias outras empresas que atuam nessa área e têm a segurança como um foco importante, como um negócio importante. Bom, várias ações. Nós lançamos um programa que nós chamamos Compromisso com a Vida, e eu não tenho a menor dúvida de afirmar que uma das coisas mais relevantes é o comprometimento da liderança. E este comprometimento da liderança é fundamental para sinalizar para toda a empresa o quanto este tema é relevante. O que é isso, comprometimento da liderança, além de uma palavra, uma expressão que muitas vezes se usa no dia a dia, mas na prática o que é? Significa o seguinte, por exemplo, semana passada eu estava em Urucu, no Amazonas, visitando lá o nosso campo, que é um campo que, enfim, dá muito orgulho com muitas das coisas que a Petrobras faz, mas fomos lá. E nessas visitas eu faço uma auditoria comportamental. Nós temos uma obrigação de fazer auditorias comportamentais de tempos em tempos. Então, como é que funciona isso? Sem aviso prévio, eu vou na instalação procurar onde está sendo realizado um determinado trabalho e procuro verificar, então, se para aquele trabalho existem normas estabelecidas para realizar aquele trabalho, se foi emitida uma permissão de trabalho no local que considera os riscos da realização daquele trabalho, se os nossos empregados, ou a nossa força de trabalho, está bem posicionada, está em posicionamento seguro, se está usando os equipamentos de segurança. Isso eu faço, é o presidente da empresa fazendo. Então, eu vou, converso, é sempre uma coisa cujo objetivo é ser proativo e positivo, não é para punir, não é para dar bronca, não, é para conversar com as pessoas que estão trabalhando. E no caso de Urucu, eu fiquei muito feliz, porque, para dar um exemplo muito rápido para vocês, quando entramos no micro-ônibus que nos levou para fazer a visita às instalações, o motorista deste micro-ônibus, ele fechou a porta, percorreu todo o micro-ônibus, vendo se estava todo mundo de cinto de segurança. Depois ele explicou o trajeto, disse, enfim, deu algumas observações que ele considerou importante e disse, porque, como vocês sabem, segurança no trânsito é a nossa 9ª regra de ouro. Então, era um motorista que sabe
as 10 regras de ouro que nós temos e ele estava praticando aquela regra de ouro. Mas ele fez isso só porque o presidente estava no ônibus? Olha, eu obviamente não fui indelicado de fazer essa pergunta, mas pela naturalidade que ele fez e pelo que a gente observou em todas as instalações de Urucu, eu pude ver ali presente realmente uma preocupação bastante grande com segurança. E esses funcionários têm liberdade para cobrar dos seus líderes que esse cuidado seja tomado quando ele percebe que algo está errado no seu entorno? Muito boa pergunta, e na realidade nós temos duas coisas que são importantíssimas. Primeiro, a autoridade do presidente para que ele determine a parada imediata de qualquer sistema ou processo que esteja em andamento que pareça que tenha um risco envolvido. Então, ele tem a autoridade do presidente para fazer isso. Ele determina e para. Isso nós estamos insistindo muito. E agora nós estamos estimulando também uma coisa que nós chamamos interdependência, porque na escala da cultura das empresas no tema de segurança, é muito importante essa fase, que é a fase da interdependência, onde eu não apenas me preocupo com a minha segurança, mas eu me preocupo com a sua segurança e com a segurança de todos. E, portanto, para responder a sua pergunta, sim, ele pode chegar para um diretor, ele pode chegar para o presidente da empresa: o senhor, por favor, o senhor coloque o capacete, que aqui precisa do chamado EPI, do equipamento de proteção individual, ou qualquer outra observação que ele considere importante. Nós não chegamos nessa fase ainda, mas este foi um tema importante da abertura do nosso Congresso de Segurança hoje. Presidente, o senhor chega numa empresa que sofreu uma série de denúncias, sofreu uma série de problemas e prejuízos. Corrupção era uma palavra que vinha nos últimos tempos muito ligada ao nome da empresa. Uma empresa séria, com a tecnologia, com o capital humano que tem, extremamente importante para o país. E das suas missões estava a implantação de um sistema que tentasse barrar esse processo. Em que estágio está isso? Bom, é importante registrar que esse trabalho começou, um trabalho do Conselho de Administração, que começou na empresa no início de 2015, mas claro que nós demos sequência a esse trabalho. Muitas medidas foram adotadas, como, por exemplo, começou com uma reorganização da empresa, porque a empresa antes era organizada em silos, onde cada diretoria tinha uma autonomia muito grande para tomar decisões e implementar as suas decisões. Tinha, por exemplo, o departamento de compras em cada uma dessas diretorias. Os diretores poderiam tomar decisões isoladas, né? Então, a primeira coisa que foi feita foi acabar com esses silos, se centralizou a área de pessoal, a área de compras, enfim, a área de comunicação, que também era descentralizada. Tudo isso foi centralizado para que você pudesse ter na empresa o que toda empresa tem que ter, que é o chamado checks and balances, ou segregação de funções, né? E essa, aliás, foi uma regrinha que eu aprendi quando cheguei no Banco do Brasil. Eles tinham uma regrinha muito simples que dizia: quem autoriza não paga, quem paga não controla. Tá certo? Então, era uma coisa assim muito direta para as pessoas entenderem a relevância da segregação de funções. Por que é relevante? Exatamente para ter mais pessoas envolvidas em qualquer transação, de sorte que uma transação não possa ser decidida por uma única pessoa. Então, isso foi uma coisa inicial muito importante. Depois, acabamos com essa possibilidade de decisões isoladas. Hoje, temos comitês estatutários que, antes de qualquer decisão que vá à diretoria da empresa, diretoria executiva, avalia este comitê, que é formado por gerentes executivos, avalia aquela decisão e eles têm o poder de não levar adiante aquela decisão, portanto, vetando aquela decisão. Uma vez que eles aprovam, então, o diretor, porque aí a gente configura as duas assinaturas, uma de um comitê, que é muito mais do que a assinatura de uma pessoa só, e o diretor respectivo assina e aquilo vai à diretoria executiva. Temos também a verificação prévia da integridade das pessoas. O que isso significa dizer? Para que eu pudesse assumir a função de presidente da empresa, a minha vida pregressa foi toda examinada no detalhe. Isso aconteceu 2 vezes, porque eu fui, a primeira vez, nomeado para cumprir um resto de mandato, e depois acabou esse mandato, eu fui reeleito. Novamente isso foi feito, e isto acontece para todos os membros do Conselho de Administração, para todos os diretores, para todas as pessoas na empresa que ocupam
posições de chefia. Nós temos também um sistema de governança que é muito melhorado, porque passamos a ter mais comitês no Conselho de Administração, que são muito efetivos. Então, tem uma série de medidas que foram adotadas que a gente pode dizer que a Petrobras, sem dúvida, é uma empresa bastante diferente, onde aquilo que aconteceu é muito mais difícil de acontecer. Eu quero, e sempre faço um registro que é importante, que nem a Petrobras, nenhuma outra empresa tem a seu dispor os mecanismos que a Polícia Judiciária tem para fazer investigações, né? Obviamente, não podemos fazer escutas telefônicas, não podemos quebrar sigilo bancário, etc. Então, tem certas situações que só são detectáveis, e não é um problema ou um aspecto só da Petrobras, só são detectáveis por quem tem esse tipo de instrumento para ser utilizado, obviamente, de maneira legal. Mas uma outra coisa que eu quero mencionar, para encerrar essa sua pergunta, é que também a empresa estabeleceu um canal independente de denúncias. Antes não era independente, era um canal dentro da estrutura da empresa e, portanto, quem fazia denúncia não confiava que o anonimato seria preservado. Este, eu diria, seria a única meio que a gente poderia ter para, eventualmente, não substituir, mas atuar na linha daquilo que é detectado por esses instrumentos que eu disse que só estão à disposição de entidades que têm o poder de polícia. Com todos esses sistemas, o senhor se surpreendeu com a decisão da Comissão de Ética da Presidência, afastando ou pedindo afastamento de um diretor que era responsável exatamente por essa área, no caso, o diretor João Elec? Na realidade, primeiro esclarecer, eles não pediram afastamento, eles fizeram uma advertência ao diretor João Elec. O que realmente é uma coisa que, digamos assim, aumenta a gravidade da situação é o fato de que ele era o diretor de governança e conformidade. Eu acho que é importante fazer alguns registros aqui. Em primeiro lugar, que esta denúncia aconteceu exatamente por causa desses sistemas que nós implementamos na empresa. Apareceu no canal Independente Denúncia. Apareceu e foi investigado independentemente de ser um membro da alta direção da empresa. Foi investigado por uma comissão formada por conselheiros independentes, e esses conselheiros chegaram à conclusão que não houve aquilo que estava na acusação, conflito de interesse. E a própria empresa, apesar da decisão da comissão, mandou aquele caso para a Comissão de Ética Pública. Foi a empresa, a Petrobras, que enviou aquilo para a Comissão de Ética Pública. E a Comissão de Ética Pública, ao avaliar o assunto, ela discordou parcialmente e concordou parcialmente. Em que ela concordou? Que não houve sinais de uma compra, digamos assim, com problemas de qualquer natureza, uma contratação, não uma compra, que não há indícios de que ele favoreceu a contratação da sua filha, que é o ponto onde Porque a empresa contratada havia contratado a filha. Exatamente. Por um processo que a filha iniciou antes dele começar a discussão de contratação. E ao discutir o tema do conflito de interesse, aí sim a Comissão de Ética Pública discorda da visão da comissão formada pela Petrobras e decide, então, aplicar a pena de advertência. Ora, a Comissão de Ética Pública é o órgão máximo de decisão de ética no governo federal. Portanto, funciona como uma segunda instância. A gente vê todos os dias no Brasil decisões de primeira instância sendo reformadas por decisões de segunda instância. Isto é sempre possível e é recebido com naturalidade. O que aconteceu foi exatamente isso. Uma decisão na primeira instância que foi tomada pela empresa foi reformada por uma decisão de segunda instância e, tão logo o Conselho tomou conhecimento, ele afastou o diretor. Então, eu acho que não há reparos na ação da empresa, tá certo? Porque foi exatamente porque ela desenvolveu esses sistemas que a denúncia foi feita, foi investigada e foi submetida à Comissão de Ética Pública pela própria empresa. Você chegou a conversar com o João Elec depois dessa decisão? O senhor se sentiu, de alguma maneira, assim, atingido? Vou usar a palavra aqui, talvez seja forte demais, traído pelo que aconteceu? Não, veja, tem uma primeira observação que é necessário fazer,
exatamente porque o diretor João Elec é o diretor de governança e conformidade, ele goza de um status especial em que ele se vincula, embora membro da diretoria executiva, ele se vincula ao conselho de administração. Então, eu não tinha qualquer poder de ação, por isso foi uma decisão do conselho de administração que foi tomada após o conhecimento da decisão da Comissão de Ética Pública de afastá-lo até que o seu recurso seja julgado. Eu vejo, no caso, a questão humana e vejo também a contribuição que o diretor deu ao longo desse período, que foi muito importante para a empresa. E não acredito que ele teve a intencionalidade de fazer alguma coisa que contrariasse as regras de conflito de interesse. No entanto, você tem os chamados crimes dolosos, né, que é aquele, enfim, que é cometido sem a intenção de fazê-lo, ou ações dolosas, acho que é melhor colocada nesse caso, porque não foi um crime, tanto assim, que é uma questão ética e não uma questão penal. E, nesse sentido, tendo o Conselho feito o que fez, eu não achei que eu tinha que tomar qualquer outra iniciativa e entendi, como eu disse, que isto era parte natural do processo, onde você tem uma instância que toma uma decisão, até a segunda instância tomar uma decisão diferente, se considerava que aquilo que ele fez tinha sido regular. Políticas de compliance ou de conformidade, ou a palavra mais bonita que a gente encontrar para substituir compliance, elas hoje são essenciais para qualquer empresa. Mas sem qualquer sombra de dúvida. Sem qualquer sombra de dúvida, quando nós olhamos, digamos assim, todas as orientações modernas de gestão, a gente vê que compliance ou governança, como nós... Conformidade, como nós chamamos em português, e eu desconheço qualquer palavra melhor do que essa, enfim, também não tem nada contra essa palavra, mas significa estar conforme com leis, com regulamentos e tudo mais. Isto é realmente uma coisa que é absolutamente fundamental, inclusive, não apenas, mas inclusive porque é requerido por lei, né? É requerido por lei no Brasil. Hoje as empresas podem ser responsabilizadas enquanto empresas por atos criminosos ou delitos cometidos por seus gerentes ou por seus empregados, como isso não é só no Brasil, como, enfim, tem países como a lei americana, por exemplo, é muito famosa, a sua sigla FCPA é bastante conhecida. Mas não apenas por um requisito legal, né? Mas também pela, digamos assim, pela visão moderna de que uma empresa ela precisa seguir todas as leis, enfim, os regulamentos e as regras, porque isto faz parte de uma visão mais ampla de responsabilidade social. Então, acabou o tempo onde se podia achar que, enfim, havia espaços para jeitinhos e coisas parecidas, e esse espaço não existe mais. O senhor acredita mesmo nisso? Esse espaço não existe mais? Olha, nas empresas, de uma maneira geral? Vamos sempre registrar uma afirmação como essa com um cuidado muito grande, mas não tenha dúvida nenhuma que hoje em dia os riscos, porque você sabe que uma discussão como essa leva em conta riscos, não é que seja impossível, mas os riscos de um ato desta natureza aqui no Brasil ou em países que tenham, digamos, uma legislação e um regulamento corporativo modernos, o risco de agir fora da linha aumentou muito, e a gente está vendo os exemplos aí diariamente aqui no Brasil. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a situação hoje é completamente diferente, para melhor, o que não quer dizer que não aconteça, porque há aqueles que julgam que, ainda que o risco seja muito alto, ele vai querer tomar aquele risco. Como é que se trabalha? O senhor falou lá no início da questão da segurança, aí me lembrou a necessidade da criação de uma cultura dentro da empresa, uma cultura que esteja adaptada ao que a empresa busca, o que ela pretende. Onde o papel da comunicação se faz nesse processo? Como é que funciona o fluxo de informações internamente lá na Petrobras? Bom, comunicação para nós é uma coisa fundamental. Por que isso? Porque
Em primeiro lugar, porque hoje a gente tem uma velocidade de circulação da informação que, enfim, ninguém controla. Absolutamente ninguém controla. Portanto, ter a possibilidade de fazer chegar aos seus públicos de interesse as suas decisões, os fatos relativos à sua empresa, com o maior grau possível de fidelidade e no menor prazo possível é fundamental. Portanto, comunicação é realmente absolutamente estratégico. Tanto é estratégico na Petrobras, que a assessora de imprensa da Petrobras participa de todas as decisões da diretoria executiva. Por quê? Porque nós achamos que tão importante quanto as definições, as decisões tomadas, é a nossa capacidade de comunicá-las com a maior brevidade possível e com o maior grau possível de fidelidade àquilo que nós decidimos. Então, é absolutamente fundamental. Tema da cultura. Eu sou daqueles que acredito que é possível fazer gestão de cultura. Muita gente acha que gestão de cultura, muito gestor, muito executivo acha que gestão de cultura é uma coisa chamada soft e que os executivos têm que estar preocupados com as coisas mais hard, com decisões, enfim, de negócios e tudo mais. E eu vejo que uma das coisas mais importantes para um CEO fazer é fazer gestão da cultura, porque uma boa cultura tem um poder extraordinário. E, no nosso caso, nós estamos trabalhando muito na cultura da Petrobras, seja em relação ao tema de segurança, seja em relação ao fato de que é uma empresa que passou pelo trauma que passou e todo trauma deixa sequelas que você tem que trabalhar para que a empresa volte a ter, por exemplo, a velocidade decisória que é necessária para você tocar os negócios do dia a dia. Então, é um trabalho da responsabilidade da diretoria executiva que eu cuido diretamente porque eu entendo que não é apenas possível, como indispensável, que os líderes de qualquer organização façam a gestão da cultura daquela organização. Como é que funciona isso, na prática, no dia a dia, para que essa cultura chegue a todas as pessoas, levando em consideração a diversidade de pessoas que uma empresa como a Petrobras tem hoje em diferentes segmentos? Bom, já falamos da comunicação. Comunicação aqui é chave no processo. Além disso, cultura e mudar a cultura e fazer gestão de cultura implica em trabalhar com símbolos, com comportamentos e com processos. Você vai mudar cultura quando você ou faz coisas que tenham um alto simbolismo, não é que sejam fakes, ou para inglês ver, tá certo? Não, elas são simbólicas porque são reais e têm um poder de sintetizar aquilo que a diretoria deseja fazer, tá certo? De uma maneira muito rápida, muito intensa, muito evidente. Comportamentos, vou dar um exemplo, tá certo? Nós estamos fazendo um trabalho muito grande na empresa, porque a empresa tinha uma cultura muito hierarquizada, e a cultura hierarquizada, ela tem, digamos assim, o problema de dificultar a relação entre chefe e subordinado. Em que sentido? O subordinado se vê numa situação muito difícil de contrapor ao chefe, de apontar para o chefe e dizer, olha, esse não é o melhor caminho. E, eventualmente, apontar, tá certo, dizer, olha, aqui tem um risco, tem um possível desvio aqui. Então, quando você tem a cultura muito hierarquizada, a existência do contraditório na relação entre chefia e subordinado é muito mais dificultada por esta visão hierárquica. Então, o que nós estamos fazendo na Petrobras? Nós, em primeiro lugar, e desde o início eu cheguei lá fazendo isso, e para mim foi simples fazer isso, porque eu realmente não gosto. As pessoas me chamam de presidente, eu disse, não, meu nome é Pedro, meu nome não é presidente. Isso parece simbólico, parece, mas no fundo tem um efeito muito grande de me aproximar, e assim como comigo acontece, lá todo mundo só é chamado de diretor, não tem mais isso, vamos chamar pelos nomes. Outra coisa, nós tínhamos vagas privativas, não tem mais vaga privativa. Vaga privativa no estacionamento? No estacionamento, tá. Tinha entrada VIP, não tem mais entrada VIP, tá certo? Então, por que a gente faz isso? Isso é bobagem? Não, isso não é bobagem.
isto é simbólico para mostrar que a gente quer diminuir a diferença entre as chamadas autoridades na empresa e os empregados da empresa ou a sua força de trabalho, porque isto é importante e tem um efeito importante. Mudar comportamentos também vai nessa linha. Por exemplo, quando a gente busca uma coisa que nós achamos que é fundamental, que é meritocracia, realmente, a partir do momento que você estabelece um sistema meritocrático, você não pode tomar decisões que não sejam de acordo com aquele sistema meritocráticas. Porque a primeira decisão que você tomar, que não é meritocrática, se derruba completamente aquele sistema. Meritocracia elimina a indicação política. A meritocracia significa dizer que não pode haver indicação política. Nós também fizemos na empresa uma coisa que não acontecia antes, que na empresa a estrutura é a seguinte: você tem presidente, você tem diretores e tem gerentes executivos. Normalmente a estrutura das empresas é presidente, vice-presidentes e diretores. Por que eu estou explicando isso? Porque os gerentes executivos na Petrobras equivalem aos diretores das demais empresas. Nós hoje, para escolher diretores, nós abrimos um comunicado interno para quem quer que seja que acha que cumpre aqueles requisitos, que se candidate à vaga. E nós fazemos, então, um grupo, não é mais uma indicação, é o amigo de um diretor, é um conhecido de um diretor, e com isso nós temos a condição de buscar os melhores valores de uma empresa que tem hoje, sei lá, 63 mil empregados, que foram todos escolhidos por concurso público, onde a relação candidato-vaga é altíssima. Então, é gente sempre de uma altíssima qualidade. E antes a gente buscava esses gerentes executivos num grupo muito menor. Então, isso também é meritocracia. E uma observação que eu acho importante não deixar de fazer em relação à cultura, que é o tema do exemplo. Quer dizer, não haverá condições de mudar a cultura se os líderes dessa empresa falarem uma coisa e fazerem outra. Tem até uma frase muito famosa, eu não sei o autor, não é minha, que diz o seguinte: aquilo que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Tá certo? É exatamente essa questão. Quer dizer, um exemplo realmente que vai na direção oposta, ele destrói também qualquer trabalho de mudança de cultura que se queira fazer. Sobre essa questão de construção de cultura, comunicação, como deixar todo mundo, pelo menos, seguro em relação ao que está sendo feito, quando começa na Rádio Corredor aquela história assim, o Pedro Parente está aqui para privatizar a Petrobras. Como é que faz para essa informação chegar a todo mundo lá? Qual é o real objetivo? Olha, eu tenho falado sempre que a pergunta surge, porque, no fundo, você está me perguntando, você acha que deveria privatizar a Petrobras? Está certo? E eu sempre digo o seguinte: olha, há uma questão importantíssima que eu acho que, dado o orgulho que o brasileiro tem da Petrobras, o orgulho dos desafios tecnológicos que a empresa enfrentou e venceu, sendo que o mais recente deles é a descoberta do pré-sal, certo? Que não é desejo da sociedade brasileira privatizar a Petrobras. Portanto, eu nem quis entrar nessa discussão, porque eu acho que é muito importante que se interprete adequadamente o que pensa a sociedade em relação a esse tema. E, além disso, nós tínhamos problemas urgentes a resolver. Então, eu sempre fui contra colocar essa discussão, porque se essa discussão colocada atrapalharia completamente o nosso trabalho de nos focar e nos concentrar realmente em retirar a empresa da UTI. Aproveitando aqui que o senhor disse que é para ele chamar de Pedro, diz que lá dentro todo mundo lhe chama de Pedro, a Dina Maria de Freitas, que nos acompanha aqui, eu tenho aqui as 5 perguntas que foram selecionadas para nós passarmos ao Pedro, ou a você. Diz aqui a Dina, ou pergunta: nessa época de embate entre protecionismo e Estado mínimo, como proteger áreas estratégicas sem perder eficiência nem competitividade nos mercados externo e interno? Isso é uma questão fundamental. É fato que uma empresa de controle estatal federal, como é a Petrobras, ela está sujeita a uma quantidade de controles muito superior às empresas que não são estatais.
o que é preciso fazer é estabelecer seus sistemas de gestão, seu planejamento estratégico, de tal maneira que você leve em conta esse tempo adicional que você precisa para poder produzir e chegar, digamos assim, ao final de uma determinada ação no tempo necessário. Isso significa dizer que tem que começar antes? Sim, significa dizer que tem que começar antes, mas para uma indústria como a nossa, isto não tem se constituído numa questão, porque é uma indústria que trabalha com prazos do tipo para explorar e colocar um campo em produção eu preciso de 10 anos e para retornar o que eu investi naquele campo eu preciso de outros 30 anos. Né? Mas não quero subestimar o fato de que, num regime concorrencial, realmente a empresa precisa ser muito ágil para evitar que esses controles adicionais impeçam que concorra no nível adequado. Como é que estão esses processos todos? Por exemplo, Braskem, dos campos, todos os ativos que podem ser vendidos ou repassados? Bom, importante mencionar aqui duas coisas, né? E eu não completei, né, os 4 pilares, aproveito agora a oportunidade, porque além de uma melhor produtividade do nosso investimento, também um controle muito rígido de custos, né? Concluímos agora o segundo plano incentivado de demissão voluntária. Mais de 17 mil empregados deixaram a empresa voluntariamente. Isso foi uma contribuição importantíssima para a redução de custos. E o quarto pilar é exatamente o nosso programa de parcerias e desinvestimentos. Aqui é muito importante que nós fazemos parcerias e desinvestimentos de duas naturezas, né? A primeira, na realidade, 3 naturezas. Vamos falar dessas duas primeiro. A primeira delas é realmente quando a gente diz o seguinte, e como nós dissemos no nosso planejamento estratégico, nós não vamos, da mesma maneira, no nosso planejamento estratégico, nós dissemos, nós vamos fazer isso, 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 aquilo, que é basicamente as atividades relacionadas ao óleo e gás, nós dissemos, nós não vamos fazer essa série de atividades e, portanto, estamos desmobilizando esses ativos, tá certo? Isso inclui fertilizantes, isso inclui biocombustíveis, isso inclui petroquímica e, nesse sentido, nós dissemos, sim, estamos dispostos a vender a nossa participação na Braskem, que é uma participação minoritária, mas é relevante, mas só vamos fazer isso se nós tivermos a condição de rever o acordo de acionistas, porque, como está hoje, se vendermos, não seremos capazes de apurar nessa venda o valor de controle, que é muito importante, né? O prêmio de controle é uma coisa muito importante. E estamos nesse trabalho e acho que é possível que a gente possa ter, de fato, no futuro, uma solução para essa questão que nos permita, então... Você tem um calendário que lhe pauta? Não, porque eu acho... Primeiro, mesmo que tivesse, não diria, mas não tenho neste caso, porque é muito ruim você botar data, a data trabalha contra você quando você está pensando em desmobilizar um ativo, né? Então, este é um exemplo. A Alessandra Bernardo, que é funcionária da Petrobras, pergunta o seguinte, na sua chegada, o senhor fez uma série de encontros para dialogar com os funcionários. Hoje, após várias ações para disseminar a atual cultura de gestão, quais serão as práticas permanentes que darão voz à força de trabalho? Bom, em primeiro lugar, evidentemente, temos os nossos sindicatos, né, que eles elegem os sindicatos. Os sindicatos são muito atuantes e realmente defendem com muita força os interesses dos empregados. Nós temos também, estamos estabelecendo, isso é uma coisa que eu faço, ontem mesmo soltamos, quer dizer, uma comunicação direta com os colaboradores, tá certo? E hoje qualquer colaborador encontra, o que não acontecia anteriormente, o nome dos diretores no cadastro da empresa com seu respectivo e-mail. Não é o e-mail que a minha secretária abre, é o que eu abro, tá certo? Então existe hoje realmente uma fluidez muito grande, uma comunicação muito maior entre a diretoria, os gerentes executivos e a força de trabalho, porque não apenas eu, mas todos os diretores visitam com frequência as unidades da empresa e fazem esse diálogo com os funcionários, como eu fiz ainda semana passada com a nossa força de trabalho de Urucu. E o senhor responde esses e-mails? Eu procuro responder a todos, mas eu quero deixar claro que eu conto com ajuda para fazer isso, né? Certo. O Arsênio Santos Martins comenta o seguinte, os problemas da Petrobras não são resultado apenas das ações dos envolvidos na Lava Jato. O que a empresa tem feito para examinar e afastar os empregados envolvidos? Bom, nós temos exatamente esse sistema de
de conformidade. Temos esse canal de denúncias, todas as denúncias vão para a nossa área de auditoria, que é independente. Essa área também é vinculada ao Conselho de Administração, o ouvidor-geral da empresa ligado ao Conselho de Administração. Se formam comissões internas de apuração e os resultados dessas apurações, quando eventualmente indicam a existência não apenas de questões de natureza ética ou chamadas desconformidades em relação às regras da empresa, mas indícios de coisas mais sérias, mais graves aconteceram, esse material é encaminhado aos procuradores. Bertrand Lima Pinheiro pergunta o seguinte: na reestruturação feita na Petrobras em 2001, foram criadas unidades de negócio em cada área. Os gerentes prestavam contas dos seus investimentos aos diretores. A administração passada acabou com isso e a responsabilidade dos investimentos passou para a pessoa jurídica e não mais os gerentes. Qual a nova sistemática para a gestão de investimentos na empresa para que os gerentes se comprometam em gerenciar e a empresa possa ter a garantia do empenho dos funcionários? Neste nosso planejamento estratégico, nessa nossa métrica financeira, essa métrica hoje é desdobrada para cada um dos diretores, depois é desdobrada para cada um dos gerentes executivos e assim vai até o nível de execução daquelas atividades. E nós temos os chamados Balance Scorecards, que são os cartões de metas, e todos têm que cumprir a sua meta, portanto, voltando exatamente ao conceito de que cada área tem que ser responsável pelos seus resultados e tem que cumprir aquele Balance Scorecard, que é desdobrado diretamente do planejamento estratégico. E essa é outra diferença importante. O nosso planejamento estratégico no passado era feito, mas como acontece com muitas empresas, depois que feito era guardado. Agora vamos falar de negócios, vamos fazer o plano de negócios da empresa, ninguém lembrava do planejamento estratégico. Hoje, e nós estamos fazendo isso, inclusive, sob a forma de um novo sistema, o planejamento estratégico é dinâmico, ele é permanente, e os orçamentos dos anos são um corte naquele planejamento estratégico, refletindo os números dentro do planejamento estratégico para aquele ano. Então, isso também é uma mudança importante. O Ide Schiavo pergunta: a estratégia de contratação de unidades de produção por afretamento vai continuar a médio e longo prazos? Nós achamos que, em primeiro lugar, por que tivemos que fazer, digamos assim, uma contratação maior de unidades afretadas recentemente? Porque, infelizmente, as unidades contratadas no país estavam sofrendo atrasos consideráveis e estavam colocando em risco a produção da Petrobras, a produção do nosso país. Então, para evitar esse risco, a empresa optou, naquele momento, fazer, digamos assim, uma utilização mais intensa de unidades afretadas. Nós achamos que uma combinação entre unidades afretadas e unidades próprias é conveniente. Nós não achamos que é o caso de ter só afretadas, porque é muito importante que a empresa possa ter suas próprias unidades, inclusive para fazer discussão de custos, para discutir melhor maneira de operar e de ter a maior produtividade possível dessas unidades. Bom, o senhor tem metas, eu tenho metas também. Eu cumpri a minha de trazer 5 perguntas escolhidas pelo Júlio Lubianco. Tem mais uma aqui? Então, Júlio Lubianco resolveu extrapolar a meta. Isso acontece de vez em quando. E você vai demitir ele, não? Não, de maneira alguma. Pelo contrário, porque a meta dele é o melhor para a empresa, nesse caso. Bom. Ele superou a meta. Ele é seu chefe? É isso? Ele superou a meta. E lá eu não demito ninguém, presidente. Luiz Felipe Faria, engenheiro de produção da Petrobras, está aqui conosco e pergunta: nossa empresa possui diversos desafios. Um dos grandes desafios é a mudança cultural. Nesse contexto, gostaria da sua opinião em relação à meritocracia em 2 aspectos. Como fazer a meritocracia permear nos diversos níveis gerenciais da organização e ser efetivamente um valor? E 2, o que um funcionário Petrobras pode esperar em termos de meritocracia na sua gestão? Bom, eu já falei, né, já mencionei, quer dizer, nós achamos realmente que a maneira de ser mais justo com os nossos empregados e com a nossa força de trabalho é aplicar meritocracia. Meritocracia é fazer justiça a quem efetivamente contribui. Então, isso nós achamos que é fundamental, é um valor importante, é um princípio importante da atual gestão, está sendo implementada. É verdade que, da maneira como estava na empresa anteriormente, era muito tênue, digamos, a percepção de que realmente o mérito prevalecia. Explico por quê. Porque, por exemplo, existe um sistema na empresa
que faz promoções temporais, né? E se você tem mérito, você é promovido de ano em ano. Se você, digamos assim, não está classificado nos primeiros lugares, você é promovido a cada 2 anos e, eventualmente, você acaba sendo promovido independentemente de não ter sido selecionado nas etapas anteriores. Então, no fundo, como eu disse, é uma ligação muito tênue do mérito quando você observa um sistema como esse. E então a empresa está pensando como vai resolver esse assunto, mas vai, de fato, adotar medidas cujo objetivo é implementar, de fato, a meritocracia na Petrobras. Isso é algo que pode ser permanente na empresa ou isso é algo que muda de um governo para o outro? Essa questão é uma questão extremamente relevante, que a gente se depara com ela muitas vezes, porque a gente escuta, bom, isso tudo que vocês estão falando, vocês podem garantir enquanto vocês estão lá. E depois que vocês saírem, que é um pouco a natureza da sua pergunta. Em primeiro lugar, existem uma série de medidas, como, por exemplo, a qualificação dos diretores e dos membros do Conselho de Administração, que hoje é uma lei federal, é a Lei 13.303. Nós fizemos isso no nosso estatuto, posteriormente saiu essa lei, e essa lei reforçou exatamente o princípio de que, para ser membro da gestão de uma empresa estatal, você tem que ter qualificações para isso. Então, esse é um aspecto importante. Além disso, nós introduzimos no nosso estatuto uma série de medidas de reforço e de implementação desta governança e dessas regras de conformidade, que só podem ser modificadas pela Assembleia Geral, né? Portanto, significa dizer que se o governo futuro quiser modificar isso, se for para melhorar, ótimo, mas se for para piorar, ele vai ter que passar pelo constrangimento de fazer uma proposição pública disso e votar isso numa Assembleia. E eu vejo que, a exemplo do que acontece em outros países, se formos capazes de fazer uma boa gestão na Petrobras e demonstrar que este caminho que nós estamos seguindo é o melhor para a empresa, a gente pode acabar criando o que eu chamaria de uma instituição, não no sentido de organização, mas de regras escritas e não escritas que são seguidas com consistência e que, portanto, isto vai fazer com que, no futuro, a gente observe e continue a observar a busca de uma gestão profissional para a Petrobras e não uma gestão política. Seu mandato vai até 2019. O meu mandato, eu fui eleito para um novo período de 2 anos, até abril de 2019. Até 2019. Qual é a Petrobras que o senhor pretende entregar? O senhor vai entregar uma Petrobras menor? Olha, a Petrobras que eu gostaria de entregar é uma Petrobras que, em primeiro lugar, ela estará com indicadores de segurança como esses que eu mencionei, cumprindo as nossas metas e, se possível, já se transformando num benchmark da indústria e com a velocidade que nós vimos a redução dessa métrica. A gente tem esperança de fazer isso, mas não é garantia, nós temos que continuar com essa força muito grande em relação a isso. Nós queremos deixar a empresa com essas regras de conformidade e de governança implementadas. Nós queremos deixar a empresa com a situação financeira muito mais saudável, com endividamento bem menor do que era no final de 2015, metade do que era em 2015, e, como se diz, e aqui cabe perfeitamente, last but not least, com a sua reputação integralmente recuperada e sendo novamente um motivo de orgulho para os brasileiros e para os seus empregados, para a sua força de trabalho. Inclusive com grau de investimento? Olha, nós vamos trabalhar para isso, mas você sabe que tem russos nessa história, né? Tem vários russos, né? Explica para nós quem são eles. É a S&P, é a Moody's, é a Fitch, tá certo? Então, esses russos, eles é que decidem quando a gente volta a ser investment grade. But, para usar a expressão aqui do inglês de novo, nossa última colocação que fizemos no mercado internacional, e isto continua ainda hoje, já foi feita a custos menores do que a última colocação quando a Petrobras era investment grade. Ou seja, as agências não nos consideram investment grades, mas os investidores sim. O senhor tem expectativas de que isso possa mudar em pouco tempo, que os russos passem a entender o inglês? Olha, existe uma questão fundamental
e infelizmente a gente vê que por aí não tem muita esperança, que é o chamado grau ou rating da República Brasileira. Né? E isto coloca um teto para as empresas cuja sede é no Brasil. Tá certo? Então, tem aqui uma questão que ultrapassa bastante as fronteiras da Petrobras, e aí tem o grande russo, que é o governo federal, tá certo? Aí, então, realmente, a gente não pode ter nenhuma garantia de que isso possa ocorrer num prazo tão curto. O senhor fez um comentário aqui do governo federal, e para fechar, então, essa nossa conversa aqui, o senhor não está tão otimista, então, para a recuperação da economia brasileira, para que convença as agências de mudar o grau de investimento. Esse é um trabalho, um desafio muito maior. Eu acho que a gente vive uma crise, como foi mencionada, quantitativamente, ela é maior, a recessão que o país passou é maior do que aquela que o país passou depois de 1929. Portanto, quantitativamente, ela é muito grave. E eu diria também que, qualitativamente, é possivelmente a crise mais grave que o país enfrenta, porque a crise fiscal ela não tem hoje, digamos assim, a equação que permitiria reverter este quadro de redução dos déficits. O que nós observamos hoje é o crescimento constante de déficits, especialmente derivados da Previdência, e essa é uma questão que o país precisa enfrentar. Né? E se não enfrentar essa questão, infelizmente, a gente vai ver essa situação se agravar, gerando círculos viciosos muito ruins para o país. E não estão sabendo enfrentar. Não é, veja, é importante mencionar que há a proposta de uma reforma da Previdência no Congresso e tudo mais, mas eu não vejo que essa visão da gravidade dessa crise seja uma visão que esteja generalizada nos setores que podem influenciar mais rapidamente nessa decisão, e o fato de não estar generalizada a percepção da sua gravidade realmente é uma coisa que é complicada. O senhor tem falado com os russos da Eletrobras para tentar fazer aquele acerto da dívida? Você não disse que era a última pergunta? Era a última, né? Mas é que o senhor foi trazendo os russos para a conversa aí. Mas tem russo na Eletrobras, isso eu não sabia. Claro que a gente conversa com a Eletrobras com frequência. Existe o tema da dívida da Eletrobras e das suas empresas a ela vinculadas com a Petrobras. E também ainda tem, porque não foi implementado com a Petrobras Distribuidora. Não é, enfim, é fato público que nós estamos trabalhando para fazer um IPO da Petrobras Distribuidora, e recentemente o Conselho tomou uma decisão no sentido de fazer certas reformulações societárias, de tal sorte a evitar que o problema da dívida seja, digamos assim, atrapalhe a percepção de valor da Petrobras Distribuidora. Presidente da Petrobras, Pedro Parente, ou como o senhor pediu, Pedro. Isso. Muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado esse convite, ter vindo até aqui conversar conosco, falando mais sobre gestão, mas acabamos concentrando a gestão na Petrobras, porque, como o senhor disse lá no início, esse é o grande desafio que o senhor tem pela frente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades no dia a dia para falar até mais sobre o factual do que a própria gestão. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Obrigado. E eu queria, no encerramento aqui dessa nossa conversa, registrar duas coisas muito rapidamente aqui. Como esse é um programa que marca 15 anos no mundo corporativo, é preciso lembrar que esse programa está completando 15 anos agora na minha mão, mas não começou comigo há 15 anos, que eu não tinha capacidade para estar aqui à frente. Quem esteve à frente desse programa há 15 anos foi um ex-colega, Heródoto Barbeiro, que eu gostaria de citar aqui nesse nosso bate-papo. Assim como, naquela época, havia um produtor nesse programa chamado Paulo Rodolfo, que até hoje é nosso colega na Rádio CBN, continua com a sua experiência dedicada à Rádio CBN. Eles construíram essa ideia, que depois me passaram o bastão, e eu tive a responsabilidade de levar à frente com uma equipe que é muito competente da CBN. Hoje a nossa produtora é a Juliana Calzin, nós temos um editor do programa, que é o Rafael Furugem,
E tem toda uma equipe técnica por trás disso. Especialmente hoje nesse programa, nós tivemos também a participação da Caroline Papazian e do Edson Manso. Tivemos trabalhos técnicos do Antônio Felipe, do Jorge Pose e do Fábio Calhau. Talvez se vocês ouçam o Jornal da CBN, vocês devem perceber que ao final do programa, quando a gente cita quem participou do programa, a gente não dá cargos. Porque lá dentro da Rádio CBN, assim como aqui no mundo corporativo, todos nós estamos na mesma hierarquia, por mais que eu esteja apresentando aqui. Então, a todos esses que participaram dessa história de 15 anos, eu quero deixar o meu agradecimento público aqui e o meu agradecimento a vocês pela gentileza de vocês terem vindo aqui, especialmente pelo carinho de vocês estarem aqui, mesmo nesse calor, nesse ambiente, com muita gente. É muito legal ver vocês por aqui e é uma prova de que vale a pena fazer o que a gente está fazendo lá na Rádio CBN. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Pedro.